Então, Isaías 43, nós vamos ler do 8 ao 13. Isaías 43, do 8 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvido. Todas as nações congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Que palavra, amados irmãos. O Deus que tudo faz, como tema dessa mensagem, o Deus que tudo faz. Nós vemos o profeta Isaías, sabemos que o profeta Isaías, ele é um profeta messiânico. O profeta Isaías foi aquele que Deus levantou para trazer a mensagem para o povo de Deus. E eu sempre falo que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Assim como a nossa Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos na divisão aqui da nossa Bíblia. E é exatamente a divisão, começa a partir do 40, começa a falar do Salvador, começa a falar do consolo. Ele começa no 40, versículo 1, consolai o meu povo, diz o Senhor. Começa a falar de João Batista, até Jesus usou esse versículo para falar de João Batista, que está no capítulo 40. E do capítulo 40 até o 66, então, o profeta Isaías traz a Cristo, traz o Salvador, traz a figura do servo sofredor, traz a figura da crucificação, traz a figura da obra expiatória que o Messias ia fazer. E aqui no 43, vou fazer uso do meu óculos agora. E aqui no capítulo 43, amados irmãos, nós vemos que o Deus que tudo faz, que não divide a sua glória com ninguém, o Deus que resgata Israel, o Deus que faz todas as coisas, ele fala assim na sua palavra. Ele diz para o seu povo: trazei o povo cego que tem olhos, e trazei os surdos que têm ouvidos. O profeta Isaías está falando que Deus é o Deus que faz todas as coisas. Versículo 1 fala assim: mas o que diz agora o Senhor? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. O Deus remidor. O profeta Isaías demonstra aqui o Deus eterno como Deus remidor. Chamei pelo teu nome, tu és meu, não é de outro, tu és meu. Então Deus começa a mostrar aqui pela boca do profeta quem ele era um Deus remidor. Um Deus que remiu o seu povo. Não só redimiu, mas também remiu o seu povo.
Então o profeta começa a mostrar a grandeza desse Deus, começa a mostrar o cuidado desse Deus, começa a mostrar o poder desse Deus, que ninguém podia fazer. No versículo 5 ele fala novamente, não temas. Todo esse capítulo, aliás, todo o livro de Isaías tem por diversas vezes, não temas. Alguns estudiosos dizem que tem mais de 360 não temas na Bíblia. E a palavra de Deus diz, aqui então, a partir do 8, o Senhor falando com o seu povo, o Senhor falando com as nações, o Senhor falando com os homens, comigo e com você. Você que está aqui, você que nos assiste pelo Facebook. A palavra de Deus fala então, trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvido. As pessoas podem ter olhos, mas podem não enxergar nada. E as pessoas também podem não ter olho, não ter visão física, mas enxergar longe. E eu quero fazer essa comparação entre apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um homem que pensava, antes dele ser chamado pelo Senhor, ele pensava que enxergava muita coisa. Ele fazia e desfazia, ele perseguia os cristãos, ele assolava a igreja, ele perseguia aqueles que anunciavam a Cristo, e ele pensava que tinha visão, afinal de contas fora criado com um homem, com o rabino mais importante de todo Israel, Gamaliel. Um homem que pensava que tinha visão, mas na verdade era cego. Até que Jesus aparece diante dele e a sua cegueira cai por terra. Ele é curado daquela visão turva, daquela visão com escamas, aquela visão que tinha impedimentos, aquela visão que não permitia ele ver claramente as coisas de Deus, embora tinha sido criado desde a sua infância na lei, nas Escrituras. E nós vemos o outro, Bartimeu, ele não tinha visão, ele era cego, mas ele enxergava longe. Paulo pensava que tinha visão, mas era cego. Bartimeu, ele não tinha visão, mas ele enxergava longe. Olha que contraste. A palavra de Deus fala que Bartimeu, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando uma pessoa fala que Jesus é o filho de Davi, é porque ele está crendo que aquele que está ali diante dele, embora ele não esteja vendo, é o próprio Messias. É o prometido. É aquele que Deus prometeu que enviaria. Então Bartimeu, ele não enxerga fisicamente, mas ele tem visão. A pessoa pode ter olhos, mas não vê. Então o Senhor fala aqui, trazei o povo cego que tem olhos. Trazei aquele que tem olhos, pensa que enxerga, mas não enxerga. Trazei eles aqui, que eu vou mostrar algumas coisas para ele. Trazei os surdos que têm ouvidos. Aquele que pensa que ouve, mas na verdade não ouve, só tem a orelha. Só tem o olho, mas não tem visão. Tem a orelha, tem o ouvido, mas não tem audição. Audição espiritual para enxergar as coisas de Deus e para ouvir o que Deus tem. Então a palavra do Senhor fala assim, trazei então esses. Todas as nações congreguem. O Senhor está mandando a juntar todo mundo. O Senhor está juntando, está mandando o profeta juntar todo mundo. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas. Quem pode testemunhar? Ajuntem esses. Ajuntem aqueles. E apresente as suas testemunhas. Para que se justifiquem. Para que possam falar alguma coisa, fui eu quem fiz. Eu posso falar, não, isso fui eu quem fiz. Levanta as testemunhas e fala o que vocês fizeram. Olha o que o profeta Isaías, então, está trazendo ali. Apresente as suas testemunhas. Para que se justifiquem. Quem pode se justificar
diante de Deus com as suas obras. E o Senhor está inquirindo aqui através do profeta Isaías: reúnam as nações, levantem as suas testemunhas, para que se ouça e para que se diga, a verdade é. Então aqui o Senhor começa a falar a partir do versículo 10. Mas vocês são minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. E vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Que maravilha! Deus pede 3 coisas para as nossas vidas. Primeiro, para que saibas. Esse saibas aqui, essa palavra, ela é muito mais do que conhecimento, para que você saiba, conhecendo, um conhecimento intelectual. Esse saibais aqui, ele é muito mais do que isso. Para que você conheça, para que você saiba, para que você, esse teu conhecimento traga um relacionamento com Deus, a ponto de você, como testemunha do Senhor, falar: o Senhor é o Deus quem faz todas as coisas. Então o Senhor fala: para que o saibas, e não só saibas, mas para que me creiam. Não adianta também saber e não crer. Podemos saber muitas coisas. Apóstolo Paulo sabia de tudo, irmãos. Ninguém pegava ele nas Escrituras. Mas ele não cria. Ele não cria que Jesus Cristo era o Senhor. Ele não cria que Jesus Cristo era o Messias. Ele não cria que Jesus Cristo era o filho de Davi. Enquanto Bartimeu, que era cego, sabia mais do que o apóstolo Paulo. Ou mais do que Saulo. A não ser depois que o Senhor tocou a vida de Paulo, tirou as escamas dos olhos, abriu os seus ouvidos, e então ele começa a enxergar, não com os seus olhos mais. Ele começa a ouvir, mas não mais com os seus ouvidos. E agora então ele é testemunha da obra do projeto de Deus, para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus. Para que saibas e me creiais. Para que conheças, tendo um relacionamento íntimo e sincero com Deus, e para que você creia, e não só creia, terceiro ponto aí, e entendas. Podemos saber, podemos crer, mas podemos não entender. Então o Senhor, pelo profeta Isaías, ele fala assim: você precisa saber, você precisa crer, e você precisa entender que eu sou o mesmo. Malaquias 3,6 fala que Deus não muda, e esta é a razão de nós não sermos consumidos. Aleluia, louvado seja Deus. Porque aquele que ele escolheu para sempre. Para sempre. Aquele que ele amou para sempre. Aquele que ele chamou para sempre. Porque Deus é o Deus que faz todas as coisas. O homem pode ter olho, mas pode não enxergar isso. O homem pode ter ouvido, mas pode não ouvir isso. Então o Senhor fala: junta os cegos que têm olhos, junta os surdos que têm ouvidos, tragam suas testemunhas e falem deles. Quem pode se justificar? Quem pode falar, se vangloriar, falando: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Então Deus está trazendo a sua grandeza. Deus está trazendo diante das suas testemunhas o poder dele, irmãos. Eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. Não há outros deuses. Pode ter milhares e milhares de nomes de deuses no mundo, mas só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todos os deuses são invenções dos homens, diz a palavra do Senhor. Os deuses das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, invenção das mentes humanas. Mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus eterno, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu sou o mesmo. E antes de mim,
Deus nenhum se formou, e nem depois de mim nenhum haverá. Ponto final. Ponto final. Só há um Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só Espírito, um só batismo, que é por todos e sobre todos, os que o invocam, os que foram chamados. Temos que saber, temos que crer e temos que entender. Quando Jesus vai falar para os seus apóstolos, para os seus discípulos ali, ele vai contar uma parábola, a parábola da semeadura. A parábola da semeadura, e ele fala assim, que vem o semeador, ele sai a semear a semente. E uma parte cai à beira do caminho. E depois ele vai dar explicação disso. E quando cai à beira do caminho, as aves dos céus vêm e comem a semente que caiu à beira do caminho. Quando Jesus vai explicar, porque os seus discípulos pedem explicação, eles não entendem. E Jesus vai explicar essa parábola. Jesus fala assim, a semente que caiu à beira do caminho é quando o homem não entende. E quando ele não entende, as aves dos céus, que é a figura do diabo, rouba a semente que foi lançada. Então nós não precisamos somente saber, a ponto de se relacionar com esse Deus. Nós precisamos crer que esse Deus que se relaciona com o homem, esse Deus que Ele opera na nossa vida, que quando nós clamamos, Ele ouve, e Ele vem, e Ele opera, que é o último versículo que nós lemos, operando eu, quem impedirá? O Deus que opera. Então, quando nós entendemos que esse Deus se relaciona, quando nós sabemos, quando nós cremos e quando nós entendemos, nós somos testemunhas de que Deus é o Deus que tudo faz. Tudo Ele faz. Tudo. Tudo. Isso, pastor, também. Aquilo, pastor, também. Deus é o Deus que faz todas as coisas. Para quê, meus irmãos, Ele faz tudo? Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Se alguém fizesse uma coisinha, a glória de Deus seria dividida. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com homens. Deus não divide a sua glória com deuses, com falsos deuses, porque só Ele é Deus. E o versículo 11 então fala assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O Senhor é remidor, como diz lá no versículo 1, aqui o Senhor é Salvador, no versículo 11, e no versículo 12 fala assim, olha como Deus faz todas as coisas. Quem anunciou? Eu. Eu quem? Eu? Marcos? Não. O Deus eterno. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. Lembra que ele falou lá, traga os surdos que têm ouvido. Quem que fez ouvir? Quem que anunciou? Quem que salvou? E quem que fez ouvir? Não teve Deus estranho no meio do caminho. E Deus estranho não houve entre vós. Entre mim e vós não teve Deus estranho. Não teve interferência humana e nem qualquer outra coisa. Aí novamente ele fala, amados irmãos, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Louvado seja Deus. Ainda antes que houvesse dia, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu sou. E João, evangelista João, filho de
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz é a vida dos homens. Esse Deus que o Isaías apresenta aqui no capítulo 43, o Deus remidor, o Deus salvador, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que abre os olhos, o Deus que abre os ouvidos, o Deus que anuncia, o Deus que salva, o Deus que faz ouvir, o Deus quer que você saiba, o Deus quer que você creia, o Deus quer que você entenda. Tudo isso, meus irmãos, quando apareceu Jesus, nós vemos tudo isso expresso nele. Porque Jesus Cristo é esse Deus que o profeta Isaías anuncia. Por isso que muitos rejeitaram a Cristo. Por isso que muitos homens, principalmente os judeus, rejeitaram a Jesus. Porque quando ele chega dizendo que ele era o Salvador, quando ele olha para aquela samaritana, e aquela samaritana ali falando com ele, e Jesus fala para ela, eu sou, esse que fala contigo. Muitos judeus rejeitaram, porque o profeta Isaías fala que há um só Deus, um só Salvador. E eles faziam distinção. Bom, se há só um Deus, o Salvador, como vem agora esse rapaz aí, chamado Jesus, carpinteiro, filho de José, filho de Maria, conhecemos desde a infância, dizer que ele é o Salvador? O anjo Gabriel falou, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo Gabriel falou para Maria. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma espada lhe transpassará o coração. Então o profeta aqui está falando, amados irmãos, ainda antes que houvesse dia, eu sou. A mesma menção que Jesus fez para aquela samaritana, eu sou. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o El Elyon. E eu vim para salvar a sua vida, para perdoar os seus pecados, para justificar a tua vida. Porque ninguém pode se justificar a si mesmo. O Senhor falou, ajuntem as nações, ajunte os que têm olhos, mas não enxergam, ajunte os que têm ouvidos, mas não ouvem, ajuntem todos esses e levante as suas testemunhas dentre todos esses, para ver se alguém pode se justificar. Mas quando nós olhamos para o Salvador, quando nós olhamos para o Deus eterno, para o Deus encarnado, para Cristo, que era Verbo, estava com Deus, e veio até nós, o Deus Emanuel, que o próprio profeta tinha falado já lá no 9, capítulo 9, o Deus Emanuel, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que está presente com o seu povo, o Deus que, quando o seu povo busca, Ele responde. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quando o povo de Deus chama, quando o povo de Deus clama por Deus, Ele vem, Ele responde, Ele opera, Ele perdoa, Ele sara, Ele restaura. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Louvado seja Deus. Jesus, ele disse, aqueles que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Guardado nas mãos de Deus, guardado nas mãos do grande eu sou, guardado na mão do Salvador.
Tem muitos que creem em Jesus. E pasmem, tem muitos cristãos que não creem que Jesus é Deus. Se Ele não fosse Deus, você não poderia se salvar. Porque se há só um Salvador, o Deus Todo-Poderoso, e Jesus Cristo é o meu Salvador, o teu Salvador, você crê que Deus é um só. O Deus que é um. E o Deus que é três. Que nos convenceu pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo, seu Filho, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus tremendo, que Deus único, maravilhoso, que Deus tremendo. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Por quê? Porque operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus faz, ninguém desfaz. Quando Deus chama, ninguém deschama. Se é que existe essa palavra, deschama. Se não existe, estamos criando ela agora. Quando Deus anuncia, ninguém desanuncia. Quando Deus faz, ninguém desfaz. E Deus fez todas as coisas. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que o profeta Isaías anuncia, esse é o Deus que o Senhor chama agora, depois de reunidas as nações, de reunidos que têm olhos, mas não enxergam, depois de reunidos aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, depois de reunidos todos esses, agora chame as minhas testemunhas. Agora chame as minhas testemunhas, aqueles que sabem, aqueles que creem, aqueles que entendem. Porque eles vão dar testemunho de quem é Deus. Você tem sido este? Você tem sido testemunha? Você tem sido testemunha desse Deus único e verdadeiro? Porque a palavra de Deus, quando vai falar das nações, lá no Salmo 14, no Salmo 53, ele vai falar que não havia um que buscasse a Deus, não havia um que soubesse, não havia um que cresce, não havia um que entendesse. Salmo 14 e 53. Mas aqui o Senhor está chamando as suas testemunhas, que através do seu Santo Espírito, por meio do sacrifício do seu Filho remidor, Ele efetuou uma tão grande salvação. E agora Ele junta essas testemunhas, para que esses testemunhas de Cristo possam levantar suas mãos e falar: só o Senhor é Deus. O Deus que faz todas as coisas. O Deus que abriu os meus ouvidos para eu ouvir. O Deus que abriu os meus olhos para enxergar. O Deus que abriu o meu coração. O Deus que abriu os meus caminhos. O Deus que fez com que as minhas trevas se dissipassem. Para que eu pudesse ser testemunha. E testemunha, amados irmãos, sabe o que significa testemunha? Lá no grego, a testemunha, a palavra testemunha no grego é martirioi. Que vem a nossa palavra martírio. Testemunhas significa martírio, né? A palavra grega lá usada, martiroi, martírio. Sabe o que significa? Você ser testemunha de Cristo e falar que só existe um Deus e renunciar todos os deuses, renunciar todos os outros nomes, renunciar todos os outros salvadores, renunciar toda a sua vida pregressa, renunciar tudo. Isso lhe implica algumas provações. E uma delas é a perseguição. Porque o mundo não crê que há um só Deus. Os homens fabricam deuses diariamente, nas suas imaginações, nos seus corações.
Tem um escritor famoso aí que fala que a maior fábrica de ídolos é o coração do homem. Mas o Senhor levantou as suas testemunhas. E Ele quer fazer da minha vida e da tua vida testemunhas do poder de Deus. Para que você possa se levantar e falar, eu sei, o sabei. Como Paulo disse, depois de ter os seus olhos abertos, eu sei que o meu Redentor vive. Aliás, não foi Paulo quem disse isso, foi Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar nas suas mãos, guardar pelo seu poder, guardar pela sua graça. Saiba-se, igreja, saiba-se, povo de Deus, saiba, testemunho do Senhor, que o Senhor fez todas as coisas. E se você foi salvo, não foi pela tua capacidade, não foi pela tua força, foi pela graça do Senhor, não foi pelas tuas obras, mas foi pela obra do nosso Salvador, o único Salvador, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso é maravilhoso. Então nós temos que saber que Deus é o Deus que opera. O Deus que opera, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? E aqui no versículo 14 o Senhor fala, assim diz o Senhor, o teu Redentor. É o que Cristo é. Cristo é remidor, lá no versículo 1. Ele é salvador, no versículo 11. E Ele é redentor, no versículo 14. Não temos outro bem, que nós possamos, como Davi, não temos outro bem além de Ti, Senhor. Não temos outro bem além de Ti. Que os teus ouvidos ouçam, que os teus olhos vejam, que os teus lábios se abram e você seja testemunha do poder de Deus na tua vida. Porque o Senhor fez congregar as nações, fez o profeta Isaías ali reunir os que tinham ouvidos, mas não ouviam. Reunir os que tinham lábios, mas não falavam. A palavra do Senhor fala, o profeta Isaías mesmo fala, se não falarem segundo esta palavra, eles jamais verão a alva. Se não falarmos segundo a palavra de Deus, irmãos, vamos permanecer em trevas. Mas quando nós então sabemos, e quando nós então cremos, e quando então nós entendemos, então as aves do céu já não têm poder mais para comer as sementes que foram semeadas à beira do caminho. À beira do caminho são terras pisadas por muitos deuses, terra pisada por muitos homens, terras pisadas por muitas dores, terras pisadas por muito sofrimento, terras pisadas por muitos traumas. Mas quando essa semente vem e eu recebo essa semente, essa palavra de Deus, Jesus é o semeador e a semente é a palavra de Deus. Quando essa semente cai, ainda que seja nesse solo pisado, eu pego essa semente e como essa semente, entendo essa semente, as aves dos céus não têm poder mais para tomá-la, para comê-la, porque ela está guardada no coração. Você pode fazer de uma terra pisada uma terra boa? Você pode fazer de uma terra pisada, portanto, uma terra boa? Você pode tirar os espinhos dessa terra pisada, você pode tirar as pedras dessa terra pisada e fazer dessa terra uma terra boa, onde cai a semente e essa semente produz a 30, 60, 100 por um? Sim! Passa um arador, né? Ailton aí tem noção aí da jardinagem. Passa lá os instrumentos lá de jardinagem, passa lá, tira aquela terra dura, amolece aquela terra, joga um adubo
e deixa florescer a glória de Deus, deixa florescer a presença de Deus, para que você saiba, para que você creia e para que você entenda, para que você seja testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8, para a gente finalizar. Jesus agora vai trazer aquilo que Isaías falou em Isaías 43. Jesus agora diante dos seus discípulos, diante dos apóstolos, depois de ressuscitado, e ele dizendo que todo o poder me é dado nos céus e na terra, Jesus então chama os seus discípulos e fala: vós sois minhas testemunhas. Isso é maravilhoso, irmãos. Vós sereis minhas testemunhas. Não só sois, mas como sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso implica, como eu disse, isso implica algumas situações. Paulo era testemunha e ele levou algumas pedradas por causa de ser testemunha de Cristo. Ele sofreu algumas perseguições. Se não fosse o sobrinho dele, nós falamos hoje na escola bíblica, se não fosse Lísias ali, o tribuno, né, o comandante, se não fosse o próprio Festo, Agripa, mas por trás de tudo isso nós sabemos, amados irmãos, que está a mão de Deus. A mão de Deus é quem nos guarda. A mão de Deus, o que você consegue guardar na sua mão? O que você consegue segurar? Olhando para a sua mão, o que você consegue? O que conseguimos segurar assim na mão, a ponto de não deixar escorrer, de não deixar escapar? O que nós podemos segurar? Nada. A gente põe alguma coisa na mão, logo vai doendo a mão, o braço vai se cansando e logo a gente abre a mão. Mas aqueles que estão na mão do Senhor serão guardados até o dia do Senhor. Aqueles que estão nas mãos do Senhor, eles estão guardados, protegidos, conservados pelo poder de Deus. Não pelo meu, nem pelo seu, mas pelo poder daquele que fala: operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Jesus dizendo: aqueles que estão nas minhas mãos, de jeito nenhum sairão dela. Porque eu não mudo, diz o Senhor. E porque eu não mudo, Malaquias 3:6, porque eu não mudo, vocês não são consumidos, mas vocês são protegidos, guardados, sustentados. E quando nós sabemos isso, cremos nisso, entendemos isso, nós somos testemunhas do poder de Deus. Testemunhas do poder de Deus. Seja essa testemunha. Testemunha fiel. Testemunha fiel é aquele que pode arriscar a sua própria vida para ir na contramão de alguns conceitos que há no mundo. Alguns conceitos tão enraizados na cultura, nos corações de alguns ou de muitos. Mas quando você é testemunha fiel, você pode dizer, como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Remidor. Esse é o nosso Redentor. E fora dele, outro não há. Atos 4:13, Pedro falando, né? Porque em nenhum outro há salvação. Porque em nenhum outro nome há salvação, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Um só Deus,
um só Senhor, um só Salvador. Saiba, creia e entenda, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, grande é o Shaddai, grande é o Elion, possuidor dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso, agindo, Senhor, ninguém impedirá, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos coração para crer, dá-nos boca para confessar o Seu nome, para declarar as Tuas maravilhas, para engrandecer o Deus nosso Salvador, para engrandecer Seu Filho, nosso Salvador, para engrandecer esse Deus único, esse Deus justo, fiel e verdadeiro. Dá-nos, ó Deus, dá-nos sempre, ó Deus amado, dessa sabedoria que vem do alto, para que nós saibamos, e esse saber, esse conhecer, seja algo tão profundo que nos leve a um relacionamento contigo, Senhor. Não só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional. Um conhecimento, Senhor amado, que traga relacionamento íntimo com o Salvador. Para que nós possamos, ó Deus, entender os Seus propósitos, crendo entender que o Senhor nos chamou. Ó Pai amado, abençoa cada vida que está aqui, cada vida que nos assiste pelo Facebook. Abençoa cada um, Senhor. Ó Deus amado, que cada um de nós possamos nos despojar da velha criatura, nos despojar de outros nomes, nos despojar de outros deuses, nos despojar da velha criatura, nos despojar das coisas deste mundo, para que o Senhor seja cada vez mais engrandecido, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Cobre-nos com esta unção, com esse poder da Tua palavra. Cobre-nos, ó Deus amado, com a Tua destra de poder. Livra-nos dos nossos adversários. E o maior adversário que temos somos nós mesmos. Livra, Senhor, os nossos pés da queda. Livra a nossa alma da morte, os nossos olhos das lágrimas. Livra, Senhor, guarda e conserva as nossas vidas debaixo da Tua potente mão. Em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Guarda, Senhor, sustenta com a Sua destra fiel. Livra, Senhor, a cada casa, livra dessas pragas que têm vindo ao mundo, tantos vírus, tantas bactérias, tantos mosquitos, tantas enfermidades, Senhor. Livra o Teu povo, guarda, repreende todo esse mal, Pai, afasta para longe de nós toda essa obra estranha. Manda para o abismo todo esse mal, Pai, porque de lá vem para lá vai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Se o Senhor nos tratar segundo as nossas iniquidades, quem subsistirá? Mas, ó Deus, olha com Teu olhar de misericórdia para esse mundo, para essas nações. Abre os ouvidos, abre os corações, abre os olhos para que vejam a Tua glória, Senhor. Salva! E que nós possamos anunciar, sabendo que o Senhor tem anunciado nos nossos corações a Tua palavra, que nós possamos proclamar, como foi louvado aqui, Senhor. O Senhor nos tirou, Senhor, nos tirou do lugar horrível, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Porque nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. E o Senhor quem fez toda essa obra, Pai. E o Senhor é o Deus quem faz todas as coisas. Nós Te agradecemos, Pai. Dá-nos um coração inclinado para Ti, Senhor. Dá-nos lábios que confessem o Seu nome. Duas coisas o Senhor pede de nós:
Filho meu, dá-me o teu coração. E a outra coisa, abra bem a tua boca e eu a encherei. Toma o nosso coração, Senhor, porque a boca fala do que o coração está cheio. Enche o nosso coração da tua palavra, para que a nossa boca possa declarar as tuas maravilhas, como testemunhas, como martirioi, como aqueles que são chamados pelo poder do Senhor. Abençoa cada vida, Pai. Nós te agradecemos e nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, com a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.